Boa tarde, meus amigos. Eu sou Dante Mantovani e vou falar aqui sobre algumas questões que eu considero importantes dentro da prática do jornalismo. E, na verdade, hoje em dia nós vemos a atividade jornalística ter sido reduzida a uma atividade subsidiária do processo que alguns pesquisadores chamam de desinformação. Nós poderíamos dizer que o jornalismo hoje, pelo menos o veiculado pela grande mídia, é em grande parte desinformação. E não é exclusividade da grande mídia. Tem também aí chamadas mídias nanicas que fazem exatamente isso. Desinformação consiste em você plantar, veicular ideias que desfavoreçam a própria população na qual essas informações circulam. Né? Então, no caso do Brasil, nós vemos aí que a grande mídia, em peso, apoia quem? Este regime narcoterrorista que está no poder hoje e que trabalha diametralmente, em direção diametralmente oposta à dos interesses do povo brasileiro. Estão cada dia mais destruindo a soberania nacional do Brasil e isso é óbvio que prejudica os brasileiros de modo geral. Então, a grande mídia faz circular as informações que ajudam esse sistema, esse regime que hoje está no poder, a solapar as próprias instituições brasileiras, enfim. Isso é apenas uma definição do processo de desinformação. Agora, como que isso se dá na prática, de uma maneira concreta? Né? Eu peguei um exemplo de um noticiário que eu estava assistindo ontem, e não é nem numa televisão brasileira, uma rede de TV norte-americana, que é a CNN. Vejam só, eles estavam lá falando sobre as eleições norte-americanas, que acontecerão este ano para a escolha do próximo presidente dos Estados Unidos. E eles fazem o possível para denegrir a imagem do candidato republicano, do Partido Republicano, à presidência da República, que é o Donald Trump. Além de ele ser republicano, ele é branco, heterossexual e é um empresário. Né? Então vejam só, praticamente um criminoso, né, para essas elites midiáticas. Então imaginem o que fazem para destruí-lo e denegri-lo. Todo tipo de sortilégio, todo tipo de artimanha, todo tipo de tentativa de ridicularização. Eu não estou nem falando que o homem é um santo, que é perfeito, nada disso. Né? Mas que a grande mídia faz o possível para destruir a imagem dele. E para quê? Para favorecer a candidata deles, que é a dona Hillary Clinton. Tá certo? Não é de hoje que a grande mídia norte-americana apoia o partido esquerdista de lá, que é o Partido Democrata. E a grande mídia brasileira faz exatamente o mesmo jogo, né? Igualzinho os americanos fazem. Então, eles o tempo todo, ao invés de darem as notícias, eles estão estimulando uma tomada de posição. No caso, eles querem, né, através de todo o texto televisivo, né, considero o texto por quê? Porque é uma mensagem que é apreendida como um texto. E um texto é uma unidade de sentido que tem uma finalidade, certo? A finalidade, no caso do noticiário televisivo norte-americano, não é informar sobre os acontecimentos da disputa presidencial, mas favorecer uma tomada de posição, tá certo? Em favor da candidata Hillary Clinton. Muito bem. Aí eu achei muito curioso que após, todos os dias inclusive, não foi só no noticiário de ontem não, todos os dias eles falam da disputa presidencial americana e mudam de assunto. E a primeira matéria sobre a qual eles falam após as eleições presidenciais americanas é o quê? É o Zika vírus e a sua grande epidemia no Brasil. Mas que coisa curiosa, não é? Quer dizer, o Brasil está sendo usado como ponta de lança para essas organizações transnacionais que são amplificadas, a voz delas é amplificada pela grande mídia, em especial a norte-americana, mas todas as grandes mídias do mundo ocidental. E já foi demonstrado, inclusive, num artigo do Christian De Rosa e do Alex Pereira, ambos jornalistas da Rádio Vox, e do Mídia Sem Máscara, né, que falaram sobre o oráculo de George Soros, o Project Syndicate, que reúne aí
todas as agências de produção de conteúdo jornalístico, mas que, na verdade, produzem o conteúdo que interessa para os planos das elites globalistas. Não entrando muito em detalhes sobre quais são esses planos, vamos tentar entender por que estão falando da suposta epidemia de Zika vírus no Brasil, né? É muito simples. Tanto a mídia como o sistema educacional, que hoje vigora na maioria das nações ditas livres, ditas ocidentais, é um sistema de ensino não cognitivo, como foi demonstrado pelo Pascal Bernardin naquele seu livro, O Maquiavel Pedagogo. O autor nesse livro fala sobre todas as tentativas de imposição de uma agenda educacional não cognitiva, ou seja, que estimula apenas partidarização em relação a algumas condutas sociopolíticas. Então, por exemplo, ao invés de ensinar português, matemática, geografia, o que eles ensinam? Ensinam a não discriminar as minorias. Você está entendendo? Então é esse tipo de coisa aí que ensina apenas a tomada de posição. É uma espécie de adestramento. Não é ensino, não é nada que favoreça a reflexão, certo? E o que acontece? Hoje, para você trabalhar na grande mídia, como jornalista, você precisa ter um diploma de jornalismo. É uma coisa absolutamente esdrúxula, né? Algo absolutamente impensável há 50 anos atrás, por exemplo. Quando no Brasil nós tínhamos grandes jornalistas, do quilate de um Otto Maria Carpo, de um Sérgio Millet, do próprio fundador, um dos fundadores, dos donos do Jornal do Estado de São Paulo, o seu Júlio Mesquita, que não tinha formação em jornalismo, tinha feito um curso superior em filosofia, não é? Assis Chateaubriand, que foi o grande magnata das telecomunicações do Brasil, nunca sequer estudou, nunca sequer terminou o curso primário, tá certo? O próprio Carlos Lacerda, que na minha opinião foi o maior jornalista que já viveu no Brasil, grande escritor, grande orador, grande prosador. Então é uma coisa ridícula, quer dizer, você obrigar as pessoas a terem um diploma de jornalismo para trabalhar numa rede de TV, televisão, coisa do tipo. E para que eles exigem esse diploma? Para que você faça exatamente o que a CNN está fazendo lá. É estimular a mudança comportamental, tá certo? Isso é o quê? É a ponta de lança de um processo de reengenharia social. Então a grande mídia ela não tem mais a função de informar. Ela não informa. Ela desinforma e ela estimula tomadas de posição. Essas tomadas de posição sempre vão no sentido de favorecer interesses transnacionais. No caso do Zika vírus do Brasil, voltando ao caso do Brasil, o que acontece? Eles querem estimular, através disso, uma espécie de comoção nacional para que haja o quê? Para que haja uma corrida às clínicas de aborto, tá certo? Uma corrida às clínicas de aborto para quê? Porque o objetivo deles é a redução populacional. Tá entendendo? Isso é mais evidente do que 2 mais 2 igual a 4. Porque agora já estão fazendo propostas, até mesmo legislativas, no sentido de favorecer a prática de aborto, que na verdade eu não gosto nem de chamar de aborto, porque é um assassinato, né? Assassinato de crianças, de nascituros dentro do ventre materno. E agora, como a mídia não para de repetir de uma maneira desproporcional essa suposta notícia de que há uma epidemia de Zika vírus, então agora todos estão correndo para propor o quê? O aborto, o assassinato das crianças, porque coitadinho da criança, né? Vai ter Zika vírus, então é melhor matar. Esse é o raciocínio que está por detrás disso. Então, quando você assiste TV, basicamente você está tendo acesso a esse material de desinformação. É esse tipo de desinformação que estimula a tomada de posição. Quando não é isso em relação a coisas que acontecem no mundo e eles dão um viés no sentido de favorecer uma tomada de posição, é como num jogo de futebol, quando um lateral direito ou esquerdo cruza a bola e o centroavante vai cabecear e marca o gol. Eles levantam a bola, eles querem que você marque o gol. Essa é a manipulação, né? Então, há uma epidemia de Zika vírus. Aí você assiste aquilo e pensa que, não vou ter filhos. Então o que acontece? Milhares e milhões de pessoas tendo essa mesma posição, reduz-se a população mundial. Está certo?
Fica mais fácil para eles implantarem o projeto deles, da elite globalista. Outro dia eu falo em detalhes o que é isso que eu chamo de elite globalista aí, tá certo? Mas eu estou apenas aqui agora fazendo uma reflexão sobre a atuação das mídias. E não é só a mídia brasileira ou norte-americana, nós temos em vários países, né? Um trabalho necessário. E quando essa mídia não faz isso que eu falei, de desinformar a respeito de algo que está acontecendo de fato, né? Eles fazem uma espécie de reunião de futilidades, né? Futricas, e enfim. É aquela coisa, a atriz da Globo entrou no shopping de Ray-Ban. Isso lá é notícia? Né? Qual que é a intenção disso? Na verdade, eles cumprem dois objetivos com isso. Né? Primeiro, eles desviam o foco daquilo que realmente é interessante e importante para as pessoas. E segundo, falando essas futilidades, eles promovem aquilo que eles querem instituir como parâmetro de conduta para as pessoas. Né? Então é isso, minha gente. Vocês têm que ficar de olhos abertos. E eu não vou dizer nem para não assistir televisão ou não assistir os programas que vocês gostam de assistir, mas assistam com um olhar crítico, né? Um olhar atento para não ser enganado, não ser feito de besta, não ser feito de palhaço. Tá certo? Porque é isso que eles querem. Eles querem transformar todos em zumbis, escravizar a inteira humanidade para melhor impor a sua agenda absolutamente delirante. Tá certo? Então a vigilância não fará mal a ninguém. Por hoje é isso que eu tinha para falar para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, compartilhem porque é um assunto muito importante. E não caiam nesse pânico, nessa pandemia, né? Essa coisa artificial que estão falando, grande epidemia. Isso daí só tem um propósito, tá certo? Que é impedir as famílias de crescerem, porque isso dificulta os planos daqueles que querem escravizar a humanidade. Tá bem? Então eu sou Dante Mantovani, sou jornalista também, não tenho diploma de jornalismo, tá? Mas faço trabalho de jornalismo há mais de 10 anos. E estou há 3 anos trabalhando também como jornalista na Rádio Vox. Então se vocês quiserem maiores detalhes sobre isso que eu estou falando aqui, nós comentamos esse tipo de assunto diariamente na Rádio Vox. O endereço você já conhece, www.radiovox.org. Então é isso, grande abraço a todos, até a próxima.